Bem, pessoal, vamos falar hoje do teste de concavidade, ok? Mas antes da gente entrar no teste de concavidade, vamos definir o que é que seria a concavidade, né? Esse conceito de concavidade. O que é um gráfico côncavo para cima e o que é um gráfico côncavo para baixo, ok? Então nós temos a seguinte definição. Se o gráfico de f, da minha função f, estiver acima de todas as suas tangentes, né, no intervalo i, então ele é chamado de côncavo para baixo nesse intervalo i, certo? Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes no intervalo i, ele é chamado de côncavo para baixo nesse intervalo i. Ok? Para ficar mais claro, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, observe esse exemplo aqui dessa função em que eu tenho aqui o gráfico, certo? Observe que nessa função aqui, né, o gráfico, né, nesse intervalo AB, ele está acima das suas tangentes, certo? Ele está acima das tangentes. Então a gente diz que esse gráfico, né, é côncavo para cima nesse intervalo aqui AB, certo? Nesse outro exemplo aqui, né, dessa outra função, observe que o gráfico dessa função ele está abaixo das suas tangentes, certo? Ele está abaixo das suas tangentes. Dessa forma, a gente diz que esse gráfico, né, ele é côncavo para baixo nesse intervalo aqui AB. Tá? Então, ele está abaixo das suas tangentes nesse intervalo aqui AB. Então, ele é côncavo para baixo nesse intervalo. Ok? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o gráfico de uma função onde a gente pode dizer o seguinte, né? Pode observar aqui, nos intervalos BC, tá? Nos intervalos BC, no intervalo BC, observe que o gráfico ele é côncavo para cima. No intervalo DE, ele também é côncavo para cima, né? Ele está acima das suas tangentes aqui. E no intervalo EF, ele também é côncavo para cima, ou seja, ele vai estar acima das suas tangentes aqui. Nos intervalos, então, AB, ele vai ter concavidade para baixo, certo? No intervalo CD, também concavidade para baixo, ele vai estar abaixo das suas tangentes, tá certo? No intervalo CD e no intervalo, né? No intervalo FG, no intervalo FG, aqui é FG, ele vai ter concavidade para baixo, ou seja, ele está abaixo das suas tangentes, ok? Se observarmos esses dois exemplos aqui, nós temos o seguinte: se você observar esse exemplo aqui, né, esse gráfico dessa função, se você observar da esquerda para a direita, você observa que as retas tangentes aqui a esse gráfico, a inclinação dessas retas vai crescendo, né? A inclinação das retas tangentes aqui vai crescendo, né? Vai crescendo. Então, se a inclinação das retas tangentes aqui cresce, então a minha derivada é crescente, tá certo? A minha derivada vai ser crescente.
Se a minha derivada é crescente, então significa dizer que a derivada da derivada é positiva. Ou seja, a derivada segunda, que é a derivada da derivada, é positiva. Nesse outro exemplo aqui, observe que as retas tangentes aqui, ó, a inclinação dela vai diminuindo, né? Significando que a minha derivada é decrescente, vai diminuindo da esquerda para a direita, certo? Ou seja, a minha derivada é decrescente. Se a minha derivada é decrescente, significa dizer que a derivada da derivada é negativa, ou seja, a derivada segunda, que é a derivada da derivada, é negativa. Então, se a gente pegar esse raciocínio, né, e inverter, nós temos o que a gente chama de teste de concavidade, certo? Ou seja, se a derivada da derivada, que é a derivada segunda, é maior do que zero para todo x em um intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para cima desse intervalo i, certo? O gráfico de f é côncavo para cima no intervalo i. Seria esse caso aqui, né? Derivada da derivada positiva, porque a derivada é crescente, então significa dizer que o gráfico de f é côncavo para cima. Se a derivada segunda é menor do que zero para todo x em i, então o gráfico de f é côncavo para baixo desse intervalo i, que é esse caso aqui, né? Onde a derivada segunda é negativa, né? Porque a derivada aqui é decrescente, então a derivada segunda é negativa. E aí nós temos um gráfico côncavo para baixo nesse intervalo i, certo? Ok? Uma consequência desse teste de concavidade, né, esse teorema aqui, é o chamado teste da derivada segunda, né, teste da derivada segunda. Que ele diz o seguinte: suponha que a derivada segunda, né, de uma função f seja contínua na proximidade de c, né, de um número c. Então eu tenho o seguinte: se a derivada de f em c é igual a zero e a derivada segunda em c maior que zero, então f tem um mínimo local em c. Se a derivada de f em c é igual a zero e a derivada segunda em c é menor do que zero, então f tem um máximo local em c, certo? Esse teste, né, é consequência desse teorema aqui, okay? O teste de concavidade. E para finalizar, né, por hoje, nós temos uma definição que envolve justamente esse conceito de concavidade, que é a definição de ponto de inflexão. A definição de ponto de inflexão. Um ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? Então, um ponto P sobre uma curva, ele é chamado de ponto de inflexão. Se a curva mudar de côncava para cima, para côncava para baixo, ou vice-versa, ou seja, mudar de côncavo para baixo para côncavo para cima. Um exemplo bem simples disso é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Se você for ver o gráfico de f de x igual a x ao cubo, você tem uma coisa assim, onde aqui, né, aqui na origem, eu tenho um chamado ponto de inflexão, aqui na origem. Por quê? Porque justamente o gráfico muda da concavidade para baixo para a concavidade para cima. Então, aqui eu tenho concavidade para baixo e depois eu tenho concavidade para cima. Então, esse ponto, onde a curva muda de concavidade para baixo para concavidade para cima, é um ponto de inflexão, ou concavidade para cima para concavidade para baixo. Okay? Então, aqui eu tenho um ponto de inflexão, ponto de inflexão. Tá ok?